Pastor Paulo Davi é uma referência para mim, é um querido, é um homem de Deus, e eu queria que vocês recebessem ele com todo o coração. Ele vai apresentar a família, ele vai apresentar os irmãos que estão com ele, mas antes vamos orar pela vida dele. Estenda a sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo que está aqui conosco. Obrigado, Senhor, pelo testemunho, pela graça, pela maneira como o Senhor tem usado a vida dele, pela referência que ele tem sido, Senhor, de homem de Deus nesse tempo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar através da vida dele aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração esteja, Senhor, preparado para receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. No culto das 9 eu esqueci de fazer, vamos fazer para o pastor Paulo, eu esqueci de fazer, ele não conhece isso. A esposa dele gostou do jeito que eu acabo o culto. Acho que talvez ela goste desse, você vai conhecer agora, pastor, é rápido. Levante bem alta a sua Bíblia e diga aí. Eu sou. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Que alegria poder compartilhar com vocês. Que alegria estar aqui. Obrigado, pastor Klaus, sua família que nos acolheram aqui desde que chegamos hoje pela manhã. E eu estou aqui com a minha esposa, Débora, pode se colocar em pé, meu bem, minha esposa, minha filha, Laura, estão junto comigo aqui, uma bênção, isso. Também estou vendo o Gilson ali, né, Gilson? O Gilson com a família que está aqui, e o Gilson tem um grande desafio comigo, né, Gilson? Assumido, comprometido já. Eu vim a São Paulo antecipadamente, porque eu tenho um compromisso aqui, e estar aqui com vocês foi daqueles privilégios que o Senhor nos permite, né? Mas eu vim porque eu vou correr a São Silvestre dia 31 agora, queridos. Dia 31 de dezembro de 2018, eu estava com o meu filho, eu sempre saio no final do ano com um dos filhos, agora já estão casados, é mais com a Laura, que está em casa ainda, mas eu saía para conversar sobre o que eles alcançaram no ano anterior e por que não alcançaram, e o que eles tinham de sonho e de desafios para o ano seguinte, todo dia 31 de dezembro. E nesse dia, 31 de dezembro de 2018, eu estava voltando com o Gabriel e falou na rádio da São Silvestre e tal. Filho, eu vou colocar um desafio novo para mim. O que vai fazer, pai? Eu vou correr a São Silvestre de 2020. Eu falei, por quê? Eu sou sedentário. Ele falou, vou levar 2 anos para me preparar. Então, eu vou preparar para 2020. E naquela mesma semana de janeiro, eu comecei a treinar. Convidei um rapaz, que ele até esteve aqui no primeiro culto, ele é atleta profissional, já foi da seleção brasileira, e eu falei, Samir, olha, eu preciso de uma ajuda sua, coloquei um alvo e eu preciso que você me ajude. Quando foi no máximo ali dia 10 de janeiro, a gente começou a treinar. E, gente, o primeiro dia ele falou assim, faz o seguinte, corre para eu ver como que está o seu condicionamento. Falei, claro. Corri, deu 50 metros, minha língua estava no pé já. E ele falou assim, pastor, lá são 15 quilômetros. Falei, mas eu vou alcançar esse desafio. E aí peguei o ano de 2019 inteiro, fui baixando o meu pace, eu andava, né, ainda estava andando. E aí veio a pandemia, em março de 2020, suspendemos ali os treinos. Voltei a treinar em fevereiro de 2021, de novo, recuperar. Falei, vou no final de 2021. Em junho, fiquei doente. Uma doença que mudou a minha vida completamente. Em 78 dias do primeiro sintoma, eu fui para a UTI só mexendo os olhos. Uma doença chamada mielite transversa no sistema nervoso central e tremor de Holmes.
E foi um grande desafio. Aí fui me esforçando, passando pelos tratamentos, 45 sessões de plasmaferese, 9 meses, 5 sessões por mês de 4 horas. Começou a não dar resultado, aí fui para a ciclofosfamida, que é uma quimioterapia. Já fiz 22, agora início de dezembro, fiz a 22ª. São 14 horas de infusão, cada uma delas. E em julho o Senhor me colocou que eu tinha que ir para os legendários. Fui para os legendários, sou legendário 49.000. E lá o Senhor falou comigo sobre a São Silvestre. Por que você não vai para São Silvestre? Eu falei, Senhor, mas como que eu vou para São Silvestre? Eu estava treinando assim, né? Como é que eu vou? Você vai, eu voltei de lá, vou treinar de novo. E desde então eu estou treinando com uma cadeira de roda manual e me inscrevi. Tem um grupo aí de 8 pessoas que estão vindo lá de Curitiba junto comigo, inclusive o Samir, que estava me treinando, e o Gilson, que também veio para correr junto, né, Gilson? Então, nós vamos, dia 31 de dezembro agora, cumprir essa missão aí, tá bom? A hora que vocês verem um pontinho laranja, assim, numa cadeira de roda, não o último, o penúltimo, tá? Chegando, sou eu. Tá bom? Amém, queridos. Você está com a sua Bíblia aí? Abre, por favor, em Marcos, capítulo 4, versos 35 ao verso 41, Marcos 4, 35 a 41. Nos diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu orar mais uma vez com você. Pai querido, mais uma vez me coloco diante do Senhor, junto com cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Esta é a tua palavra, e não existe poder algum em mim, só no Senhor. Então eu peço a ti que mais uma vez, por causa da sua graça e misericórdia, aquilo que o Senhor preparou para cada coração, possa ser traduzido pelo Espírito Santo, para que eles recebam o que o Senhor também preparou para cada um deles. Faz isso, Pai, para a glória do teu nome, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, esse é um dos textos, talvez, mais conhecidos, no geral, quando se fala de uma história, de uma ação de Cristo Jesus na vida dos discípulos. Isso aqui já se tornou quadro, enfim, você já ouviu vários sermões sobre essa palavra, é muito conhecida. O Mar da Galileia, famoso já também pelas suas tempestades, depois eu vou explicar um pouquinho o porquê. Jesus estava ali dormindo num travesseiro, e é muito importante você compreender um detalhe aqui, porque Jesus, 100% Deus, ele era também 100% homem. Então ele se cansava, ele ficava exausto. E nesse dia em especial, ele havia passado todo o dia falando com multidão, conversando com as pessoas. Quando eles entram nesse barco, e Jesus já pega um travesseiro para descansar, é porque ele estava realmente exausto.
E aí, lendo novamente esse texto e refletindo nesse texto, eu fiquei pensando quais são as lições que nós ainda podemos aprender na palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela se renova. Sempre tem algo novo, fresco, na hora da palavra de Deus para a gente. E que lições que nós podemos aprender e compreender e também aplicar na nossa vida, onde não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas nós temos a tempestade adormecida aos pés de Jesus. A primeira lição, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar a outra margem. A primeira lição é: na tempestade, creia estar no barco certo. Por quê? O texto vai nos dizer que outros barcos seguiam também o barco que estavam os discípulos. E tinha uma promessa do Senhor, uma palavra empenhada: passaremos para outra margem. Então, o destino daqueles discípulos não era o naufrágio. O destino dos discípulos não era morrerem agora no meio de toda aquela tempestade, mas era passar por tudo isso e chegar do outro lado. E essa era a promessa que Cristo deu, a palavra que Cristo empenhou ali para os seus discípulos. E é tão interessante observarmos isso, porque não existe, queridos, uma diferença para Jesus entre a promessa que Ele deu e a realidade que nós estamos fazendo, ou vivendo, ou enfrentando. Por que que não existe essa diferença? Porque quando Ele cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre. Se a realidade dos discípulos era enfrentar a tempestade ou não, se a realidade daquele momento era tudo ser calmo, sereno, tranquilo e chegar do outro lado ou não, a palavra que Jesus deu seria cumprida. E quando nós começamos a entender isso, nós compreendemos também por que naquele contexto os discípulos, eles se entregaram ao medo. Pensa bem, eles caminhavam com Jesus. Eles viram milagres acontecendo. Eles tinham plena certeza que com Jesus era muito mais seguro, sem dúvida. Mas quando entram naquele barco e a tempestade vem, acontece com os discípulos o que também muitas vezes acontece comigo e com você. Nós ficamos com medo. E aí, justamente no momento que fica com medo, esquece que quem está no barco é Jesus. Aquele que era o Criador do vento e do mar estava presente ali. Muitas vezes esquecemos que Jesus é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Os outros que estavam no outro barco, talvez não tinham essa mesma perspectiva que os discípulos. Mas naquele momento, o sentimento que ocupa o coração deles é muito parecido com os sentimentos que ocupam o nosso coração, mesmo tendo a nossa fé, quando vivemos as nossas provações, quando vivemos as nossas tribulações, quando vivemos as nossas tempestades no contexto que estamos hoje. Sabe, é interessante que nos Estados Unidos, naquele período que eu fui fazer os legendários, começou a apitar os celulares, e algo incrível, assim, todos os celulares começaram com o mesmo sinal, e aquele sinal era um alerta de que tinha um tornado vindo. O problema é que na minha realidade e na sua realidade, muitas vezes ninguém envia alerta. Quando você vê, está acontecendo. 'Você
Não sei quem já passou por isso, mas sair de casa para trabalhar, normalmente, chega lá, te chamam na sala do escritório e te dão uma demissão. Você está demitido. Você fala, peraí, mas não me avisaram? A gente está fazendo um corte e tal. E tantas outras crises que acontecem na nossa vida. Muitas vezes, as tempestades que nós vivemos, elas nos deixam profundamente abalados. E era isso que estava acontecendo também com os discípulos ali. Queridos, aonde o medo começa a prevalecer, corre-se o risco da nossa fé enfraquecer. Eu quero dizer para você que, se você tem a certeza de estar no barco certo, porque Jesus está nesse barco que você está, e se Ele te deu uma promessa, que você vai chegar no outro lado da margem, creia nessa promessa. Independente do que vá acontecer nas circunstâncias da caminhada, da jornada, do trilho que você está indo, das batalhas que você tem que enfrentar. Se Ele disse, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele disse, nós vamos chegar nisso, porque eu prometi isso e vou cumprir a minha palavra. Não é simplesmente eu não tenho mais medo, eu não tenho mais preocupação, e agora nós somos responsáveis, eu espero que você também seja. Se você é pai, se você é marido, se você cuida de algum familiar, se você tem responsabilidades com negócios, com funcionários, com o teu trabalho, você é uma pessoa responsável. Mas você não pode permitir com que esse nível de responsabilidade na sua vida chegue a um tempo e a um ponto de que a sua fé começa a enfraquecer com medo do que está acontecendo naquele momento. A não ser que você não esteja no barco certo. Eu tenho vivido esses desafios na minha saúde, então, desde junho de 2021. E tenho aprendido na prática o que significa basta para cada dia o seu próprio mal. Tenho aprendido na prática. Eu me programo, eu tenho agenda, gosto de me organizar, de olhar para frente, de sonhar, visionário. Mas, com todo esse momento que eu venho passando, eu não sei como será o dia seguinte. Muitas vezes passa a noite, eu acordo e tenho que ligar para a Fernanda, que é a secretária, e falar, Fernanda, eu não estou tendo força para tirar minha perna da cama, hoje eu não vou conseguir atender ninguém. Queridos, assumir esse compromisso não vai dar para eu realizar hoje. Eu não sei. Hoje os meus dias são assim, literalmente assim. Então eu vim para correr a São Silvestre. Eu vim. Amanhã eu vou ficar o tempo inteiro que eu puder deitado, para não correr risco de eu acordar dia 31 e falar assim, não estou conseguindo ter força. Eu estou fazendo a minha parte. Mas só que no meio de todas estas coisas, existe uma promessa de Deus. Por várias vezes, Deus me disse que Ele tem o dia e a hora marcada para me curar. E eu guardo essa promessa. Alguns anos atrás, 2 anos e pouco atrás, Ele me deu uma palavra de que ainda era como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Ele disse que um dia essa nuvem estaria próxima. 2 anos isso. Enquanto estava fazendo a químio agora, na última sessão que fiz, algo tremendo do Senhor aconteceu naquele quarto. Eu tenho que fazer no hospital, porque são 14 horas, e depois em observação, coisa assim. E de madrugada, uma luz tremenda ocupou aquele quarto.
e todas as lâmpadas do quarto estavam apagadas. E eu pude sentir a presença da glória do Senhor naquele quarto. E uma das palavras que o Senhor me disse foi: agora a nuvem está mais próxima. 2 anos esperando para ouvir isso. Mas não importa, se Ele disse que eu vou chegar no outro lado da margem, eu vou chegar do outro lado da margem. Então, queridos, se você está passando um momento desafiador na sua vida, em alguma área, mas você tem promessa do Senhor, se agarra nela. Creia. Coloque isso como o valor que te faz levantar todos os dias e crer na missão que você tem naquele dia, mesmo que você não saiba como vai terminar aquele dia. Como seguidores de Cristo, se nós somos discípulos de Cristo Jesus, nós temos que estar preparados para as tempestades da vida, queridos. Em nenhum momento fomos enganados no Evangelho sobre isso, nenhum momento. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci. Em nenhum momento fomos enganados com um Evangelho que só mostrava sucesso, sucesso, sucesso. E de repente, você está demitido. Mas cadê o sucesso que eu aprendi do Evangelho lá? Nenhum momento. Mas nós aprendemos que com Jesus nós vencemos todas as provações e tempestades da vida. Sabe, se você estiver seguindo algo na sua vida do seu jeito, você está assumindo o risco. E possivelmente você não esteja no barco que Jesus está. O centro da vontade de Deus para nós sempre é o lugar mais seguro, mas nem sempre é o lugar mais confortável. Porque estar no centro da vontade de Deus significa estar preparado para tudo o que venha a acontecer, mas ainda é o lugar mais seguro. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para este verso, me empolga, me impulsiona, me inspira a crer na promessa, mas não muda as provações que nós temos que passar todos os dias. A segunda lição, verso 37. Tempestades são e não são inesperadas. No verso 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E para os discípulos, esse aqui foi um momento desafiador, porque o cenário do Mar da Galileia era um cenário muito comum para eles. Era o quintal de casa. Era dali que eles tiravam o pão de cada dia. Eles cresceram nesse ambiente, eles conheciam aquela margem do rio, eles conheciam todos os movimentos que pudessem ser diferentes naquele mar. Mas aquele cenário que era tão doméstico, tão de casa, agora se tornou um lugar ameaçador. E olha só que interessante. O Mar da Galileia é um lago de águas doces e os ventos gelados do Monte Hermon, coberto de neve durante todo o ano, algumas vezes descem com fúria dessa região e sopram com violência. Encurralado pelos montes, porque fica cercado pelos montes. E quando cai sobre o lago, acaba provocando terríveis tempestades. Então aqui existem 2 aspectos interessantes. Essa situação, ela até poderia ter sido evitada. Se os discípulos tivessem olhado, visto como estava o vento,
como estava a área do Monte Hermon. Se eles tivessem percebido que estava balançando demais, eles poderiam ter chego para Jesus e falado assim: Jesus, esse mar não vai estar muito para peixe, não. A situação está meio difícil. Olha, está balançando dessa maneira a água. O senhor viu lá a questão do monte, como é que está? O senhor está vendo o vento? Eu acho que vai dar uma tempestade. É melhor a gente não ir. Eles poderiam ter feito isso. E é assim que muitas vezes eu e você tratamos algumas coisas na nossa vida. Quando as pessoas chegam para você e dizem assim: cuidado com o que você está fazendo. Olha, esse caminho que você está escolhendo, eu não sei se será o melhor para você. Olha, presta atenção nas suas atitudes. Não está legal o clima. Mas aí o que a gente faz? A gente continua. É interessante porque se Jesus está com a gente, Ele pode mudar todas as coisas, mas Ele não vai te livrar da tempestade que você mesmo gerou para acontecer na sua vida. Porque tudo que nós fazemos tem consequências. A semente que plantamos, nós vamos colher. Mas Ele pode mudar todas estas coisas. Você já ouviu algumas vezes, né? A sua mãe chegar para você e falar assim: eu te avisei. E por que você continuou fazendo? É tão interessante quando a gente olha uma criança pequena, bem pequena, e você vê que ele vai na direção de colocar a mão na tomada, assim, e você fala o quê? Não, senão vai te dar choque. Aí ele olha para você, estica o dedinho, e meio querendo se esconder por trás, vai querendo colocar a mão na tomada. Muitas vezes isso é assim que eu e você fazemos, querido. A gente que já é um pouquinho maior. Jesus está dizendo assim: não vai por aí. Não faz isso. Aí a gente dá aquela olhadinha e... mas e se der certo? Sabe? Existem tempestades que são inesperadas. Existem situações que mudam de uma hora para outra. Existem situações que nos pegam do ambiente que nós estamos e elas simplesmente viram de cabeça para baixo a nossa vida por completo. Essa eu não tenho controle, nem você tem o controle. Essa eu não tenho como planejar, observar, realinhar. Essa não tem como. Como eu disse a vocês, foi o que aconteceu comigo. Estava em Cipó, na Bahia, num projeto, começa um formigamento no meu lado direito, achei que era nervo ciático, pego o carro, vou para Salvador, volto para Curitiba. Quando chego em Curitiba, minha família me esperando, porque eu estava vários dias longe de casa, eu vou pegar uma caixa de leite, aquela caixa de leite parecia que tinha 100 quilos. Minha esposa, então, me insiste e vamos para o hospital. Eu vou dirigindo para o hospital. E os primeiros exames neurológicos apontaram que eu estava perdendo força no braço direito e na perna direita. Vamos ter que internar você. Então, o que está acontecendo? A gente vai ter que fazer ressonância, vai ter que fazer... Podem ser várias coisas. Pode ser um AVC isquêmico, pode ser um AVC transitório, pode ser... um tumor, pode ser alguma coisa, temos que fazer os exames. E desse dia, 78 dias, eu vou para a UTI só mexendo os olhos. Uma tempestade inesperada.
mudou a vida por completo. Mas quando eu lembro de algumas que eu passei, eu falo assim: Senhor, por que eu não prestei atenção no que o Senhor me falou antes? Porque eu não precisava ter passado por algumas coisas que eu passei. Queridos, quando nós entendemos que Jesus está conosco, quando nós falamos que Jesus está conosco, quando nós cremos que Jesus está conosco, quando professamos a nossa fé, quando sabemos responder à razão da nossa fé, nós precisamos crer que os momentos que passamos não estão longe do controle de Cristo. Ele está sabendo de tudo, de cada passo. A palavra de Deus nos diz que mesmo antes das palavras chegarem aos nossos lábios, Ele já as conhece no nosso coração. Ele sabe aonde você perdeu a rota. Ele sabe por que você está caminhando na marginal e não na principal. Ele sabe o porquê que você está vivendo angustiado. E agora, muitas vezes, nesse sentimento de angústia, se sentindo até indigno de chegar de novo diante de Jesus e falar: Senhor, eu estou até com vergonha de pedir perdão pela mesma coisa. Mas está difícil, está batendo pesado dessa vez. Mas nenhuma vez Jesus vai dizer para você assim: eu não te escuto mais, eu não te perdoo mais. Jesus vai dizer assim: filho, eu estou aqui, só que agora segura na minha mão. Eu vou acalmar estas coisas. Mas, querido, isso só é possível quando nós confessamos. Quando a gente deixa de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso conhecimento, a nossa formação, a gente deixa toda a nossa experiência de lado, e a gente se esvazia de nós e falamos assim: eu não estou conseguindo, Jesus. O Senhor não está vendo que a gente vai perecer? Por favor, me ajuda. Enquanto não fazemos isso, talvez a tempestade se prolongue desnecessariamente. Há momentos, queridos, que as maiores crises que enfrentamos vêm daqueles lugares onde nós nos sentíamos mais seguros. Você já enfrentou crise no casamento? Já enfrentou crise com filhos? Já enfrentou crise com os pais? Muitas vezes os lugares onde nós nos sentíamos mais protegidos, pode ser que sejam destes lugares que vão surgir as maiores crises que a gente precisa enfrentar. Mas algo é certo, as tempestades elas são inevitáveis, muitas delas, mas elas não são permanentes se estamos com Jesus. Tudo passa. Tudo passa. A terceira e última lição, e quero terminar com você. A tempestade não anula a bondade de Deus. Os versos 38 e 39 nos dizem assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Um dos ensinamentos que Jesus estava naquele momento, de forma prática, colocando para os discípulos, é que ele tinha o poder sobre toda e qualquer situação. O fato de Jesus estar dormindo naquela tempestade e o barco enchendo de água, não mudava o poder dele em estar junto e transformar aquela situação. A bondade do Pai não muda. Deus continua sendo bom, mesmo diante das circunstâncias. Ele continua cuidando dos detalhes, mesmo que você não esteja percebendo.
Muitas vezes estamos colocando foco na promessa maior, na bênção maior, no alvo maior, mas esquecemos no que Deus tem feito todos os dias. Eu tinha perdido toda a sensibilidade. Se você imaginar alguém sem sensibilidade, é muito ruim. Eu não sabia mais o que era quente, frio. Se estavam tomando café e eu tenho espasmos e algumas vezes se me assusta, eu não tenho muito senso de controle. Aí já dá aquele, né, tipo bonequinho de posto, igual o meu neto fala. Meu neto me assusta só para me ver assim. E aí, se derramasse café, caísse na perna, para mim nem fazia diferença. Então eles tinham que ficar olhando se tinha derrubado, se não tinha, se aonde caiu, se caiu, porque eu não tinha sensibilidade. Até que em julho do ano passado, num culto, num momento de oração, numa outra cidade, o Senhor revelou a sua glória. E eu senti 2 mãos sendo tocadas na minha perna. Estava minha esposa de um lado, meu filho do outro, e eu olhei para a minha perna e não tinha ninguém com mão na minha perna. E o Senhor me falou assim: você não me pediu um sinal? Eu estou te dando o sinal. E aquele dia eu fiquei praticamente o tempo inteiro só chorando, porque eu tocava nas coisas e sentia. O meu neto veio chutar minha perna para ter certeza que eu sentia. Porque ele chutava antes e ficava me perguntando: você está sentindo? Você está sentindo? Eu não estou sentindo, meu lindo. Nós voltamos dessa cidade, eu parei no hotel para tomar um banho. Quando eu peguei a mangueirinha, que eu estava acostumado sempre a tomar banho sem sentir nada, quando eu peguei aquela mangueirinha, eu passei a água, eu soltei, me assustou, porque eu sentia cada gota daquela água. Nós fomos tomar café pela manhã, eu peguei o pãozinho francês, quando eu apertei, esfarelou. Eu fiz questão de só ficar apertando o pão, só para sentir o farelo do pão. Queridos, Deus não muda na sua bondade. Olha os pequenos sinais. Valorize as pequenas coisas que Ele já tem feito, mesmo que ainda não tenha chego aonde você espera chegar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. Sabe, eu creio em tudo isso por causa da palavra de Deus. Mas eu creio por causa das marcas que Deus tem deixado na minha história. Eu olho o testemunho de pessoas à minha volta, do que Deus fez na vida delas, e eu creio, Senhor, o Senhor cumpre a sua palavra. Você precisa viver o testemunho disso na sua vida, no meio das tempestades que você está passando, para você ser testemunha para os outros e falar assim: é possível com Jesus. É possível com Jesus. Meu pai, com 19 anos, isto há mais de 60 anos atrás, ele teve tuberculose. Numa época em que tuberculose era uma doença terrível. Tanto que eles eram encaminhados para um sanatório. Não tinha cura. E vou dizer algo para você. Quando eu escutei o meu pai compartilhando isso comigo, e eu sentado no colo dele, e ele contando para mim, eu ouvi tudo que ele falou, eu falei assim: pai, o Senhor tem poder para fazer isso. Ele com 19 anos, só estava a pele e osso, liderava jovens na cidade dele, e os jovens se reuniram para orar na sala, no quarto, na varanda da casa da minha avó, porque o meu pai sairia da cidade que ele estava, que era Cianorte, e iria para Curitiba, para ir na Santa Casa
e ali o espaço do sanatório, ele faria todos os exames, e se tivesse mais grave do que já estava, ele nem teria força para voltar para Cianorte. Então eles se reuniram para orar pelo meu pai e se despedir do meu pai. E o pastor Sebastião, que estava orando fervorosamente, no meio da oração ele falou assim: pode parar de orar. Pode parar de orar, porque eu vi quando um homem vestido de branco com a maleta veio aqui e colocou 2 pulmões novos no Silas. E claro, ficou todo mundo feliz, mas também, e agora? Meu pai então vai para Curitiba, chega em Curitiba, os mais antigos vão se lembrar, né? Era chapa. Tirar a chapa. O que era tirar a chapa? Era o raio-x. Para os mais novos é ressonância. Ou PET scan. Ele foi fazer uma chapa. Trouxe todos os laudos, os 2 pulmões completos tomados pela tuberculose. Quando fez a primeira chapa, o médico comparou e falou assim: vocês me trouxeram o paciente errado. Mas como? Não é o mesmo paciente. Deixa eu fazer de novo. Fizeram a segunda vez, falou assim: não é, mas o nome está igual, os documentos são todos iguais. Meu pai estava com os 2 pulmões novos. E ele fez um compromisso. Louvado seja o Senhor. E ele fez um compromisso a partir daquele dia, que ele ia se tornar um pregador nas praças. E quando meu pai me conta isso, é porque ele me convidou para ir para uma praça pública, em Maringá, Praça Raposo Tavares, antigamente na frente da rodoviária que tinha. Então nós íamos naquela praça, eu tocando violão, minha mãe acordeon, a minha irmã do meio tocando triângulo, e nós fazíamos um culto naquela praça, e meu pai fazia questão de pregar sem microfone e sem caixa. Porque ele falava assim: Deus me deu os 2 pulmões novos, eu preciso proclamar. E quando as pessoas se convertiam naquela praça, nós íamos na frente, essas pessoas que se convertiam iam atrás, porque a igreja ficava umas 5 quadras, então elas iam todas atrás da gente para poder ir para o culto. O que mudou do Jesus daquela época, dos discípulos, para o Jesus da época do meu pai e para o Jesus de hoje? Não mudou nada, queridos. Ele continua sendo o Jesus que tem poder para estar contigo na tempestade ou para acalmar a tempestade. Ele continua sendo aquele que tem o poder para te curar ou estar contigo enquanto você está passando pelo vale de uma doença. As tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus para nós. O Senhor não muda. Ele continua sendo bom. E eu quero terminar com 2 frases para você. Não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés de Jesus. E a segunda frase: tal como antes estavam as ondas, agora está a paz. Porque é isso que o Senhor Jesus faz. Ele nos dá a sua paz diante das tempestades da vida. Amém? Tenha certeza que você está no barco certo. Se você estiver caminhando paralelamente, por favor, pule logo para o barco que Jesus quer que você esteja. Se você está vivendo momentos onde a situação está complicada, difícil, já está gerando um pouquinho mais de medo, de insegurança, de expectativa, como será? O ano não terminou ainda. Não espere chegar dia 31. Aproveite hoje.
Coloque diante de Jesus o que você está vivendo hoje, agora, para você já sair daqui mais leve. Você sair daqui em paz. Talvez não vai mudar muitas coisas lá fora, mas se mudar dentro de você, você vai saber como lidar com as de fora. Hoje, o Senhor deseja revelar a bondade dele para a sua vida. As circunstâncias não vão impedir de você viver o que ele tem para você. Você vai atravessar para outra margem. Você vai atravessar para outra margem. Eu quero orar com vocês. Quem de vocês aqui está passando realmente por situações que estão gerando medo, insegurança, angústia? Aparentemente, para as pessoas à sua volta, parece que está tudo bem, mas o Senhor falou para você hoje: filho, filha, eu sei como é que você está. Vamos mudar isso a partir de agora? Se o Senhor falou isso com você, eu quero te convidar a se colocar em pé e eu vou orar junto com você. Por quê? Louvado seja o Senhor. Sabe por quê, queridos? É muito bom a gente viver aquilo que o Senhor tem. É bom demais. Mas nós não precisamos negar o que a gente sente. Me entende? Não precisamos negar. Tanto que a gente não precisa negar que Jesus, quando estava lá no jardim do Getsemane, ele falou assim: Pai, eu queria ter uma conversa contigo aqui no privado. Olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Queridos, não é errado a gente falar o que a gente está sentindo. Só que a gente não pode parar aí. A gente tem que abrir o nosso coração do que a gente está sentindo, mas falar assim: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Eu só quero estar no barco que o Senhor está. Quero fazer uma pergunta aqui. Alguém desses que estão em pé, dos que estão sentados, estava afastado dos caminhos do Senhor? Você conheceu do Evangelho, experimentou da graça, mas foi encontrando uma trilha, outra trilha, outra trilha, outra trilha. E acabou que você foi se afastando do Evangelho. Tem alguém aqui? Só levanta a mão assim para eu ver. Tem alguém? Lá atrás, estou vendo aqui também. Queridos, vem correndo aos braços de Jesus, porque Ele está aqui para te receber hoje. O bom filho retorna ao lar. O Senhor Jesus te trouxe aqui para isso. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida por completo. Não quero viver metade, não quero viver religiosidade, não. Eu quero o Senhor Jesus. Alguém quer entregar a vida a Jesus aqui? Levanta a sua mão. Eu quero orar lá atrás. Aqui. Mais alguém, queridos? Eu vou fazer essa primeira oração, depois eu quero te conduzir numa segunda oração, tá bom? Você que decidiu entregar a sua vida a Jesus, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que tenho caminhado trilhos na minha vida do meu jeito, mas eu quero aprender a caminhar contigo. Perdoa os meus pecados. Me lava por completo. Me sela com a presença do Teu Espírito Santo. Faz da minha vida algo novo, pois eu quero caminhar contigo, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tomou essa decisão por Jesus, depois você pode procurar um dos líderes na saída lá.
A próxima oração agora ela é sua. Você que ficou em pé aqui, tá bom? Sabe por que a primeira oração vai ser sua? Porque eu não sei o porquê você ficou em pé, só você. Eu não sei o que o Espírito Santo falou para você, só você. E existem posicionamentos que a gente tem que tomar na nossa vida, que a gente tem que dar nomes, entende? Existem momentos, queridos, que não dá para ser aquela oração assim: ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Ah, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Existem momentos que nós temos que dar nome. Senhor, eu estou em pé por causa disso. É por esta razão. Porque quando nós damos nomes, nós também reconhecemos que somos frágeis diante daquilo. A gente reconhece a nossa limitação diante daquilo. Quando nós deixamos no geral, é meio que no bolo de tudo. Mas quando a gente fala é isso, eu estou dizendo: Senhor, é isso aqui que eu estou precisando da sua ação na minha vida. Então a primeira oração é a sua. Você vai fechar os teus olhos. Não porque vai ser um poder diferente você fechar os teus olhos, mas é só porque você se desconcentra um pouquinho das outras coisas e olha para dentro de você. E aí você vai falar para o Senhor: Senhor, eu estou em pé por causa disso. E logo depois, eu vou pedir para o pastor Klaus vir aqui e ele vai orar com vocês. Senhor, Tu és o Deus que acalma a tempestade, Senhor. Tu és o Deus que entra na nossa vida, Senhor, estabelece a paz, estabelece a graça, traz de volta o rumo, o caminho, estabelece sobre nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor está no barco da nossa vida, sabemos que o Senhor está conosco nesse barco. E é isso que nos dá segurança. Porque apesar de todas as lutas e de todas as batalhas, estamos debaixo da Tua palavra, que vamos chegar na outra margem, Senhor. Traz paz agora ao coração, Senhor. Traz graça, traz força, Senhor. Traz renovo, traz alegria no Espírito, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que tem roubado, Senhor, a Tua palavra, que tem enfraquecido, Senhor, a Tua vontade nos nossos corações, tudo aquilo que tem, Senhor, nos feito não perceber que o Senhor está conosco, seja o medo, seja nossas próprias autossabotagens, tira tudo isso de nós, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, a Tua glória, Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus bondoso e sabemos que o Senhor está nos conduzindo segundo a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer amém? Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.